Tentar entender exatamente o que diabos está acontecendo. Depois, Larry Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência, o responsável pelo Sonar21.com e autor da New American Revolution no Substack que consultamos com frequência. Larry, bem-vindo de volta ao programa. Divirto-me com a sua expressão. Complicado, pois. É uma forma de descrever. Que tal incêndio numa caçamba? Também é um dos termos mais educados que se pode usar. Existem outros, mais coloridos, por assim dizer, que provavelmente são mais precisos. Mas é isso que temos. Sim, poderíamos usar a linguagem do Donald Trump e acabar proibidos pela Federal Communications Commission. Exatamente. Pois é, de alguma forma ali tudo bem. Mas, cara, deixa a European Union começar lá do alto, de forma bem geral. O presidente Trump esteve na rede americana Consumer News and Business Channel, acho que ontem de manhã, e disse que, sabe, o que foi acordado, o Irã aceitou tudo. Eles vão nos entregar o material reprocessado. Não vão mais reprocessar. Nada de enriquecimento. E, a propósito, também me prometeram que nunca mais usariam hormônios de forma direta. Todas essas coisas estão resolvidas, então provavelmente teremos um acordo em breve. Mas, na verdade, estou planejando retomar a guerra se não concordarem até meia-noite. Então foi isso que ele disse pela manhã. E aí, sabe, toda aquela história que aconteceu depois com a mudança de local. O que você acha disso? E vamos focar num período de cerca de 10 horas sobre a política americana. Pois, ninguém está no controle. É como se você estivesse num avião e ele começasse a tremer e a balançar. E você olha para a frente para ver quem está no assento do piloto e não tem ninguém lá. Quero dizer, é realmente assustador que o declínio mental do Trump esteja se acelerando. O comportamento dele está ficando cada vez mais errático. E, você sabe, nós dois estamos na área há tempo suficiente para ter visto presidentes anteriores que, independentemente da competência, normalmente tinham controle sobre a mensagem. Ou seja, a administração tinha uma mensagem única. Então não havia confusão sobre qual era a intenção dos Estados Unidos. Mas aqui, isso não existe. Então, como você apontou, por um lado Trump diz, nossa, um acordo é iminente, o Irã concordou com tudo. E os iranianos dizem, não, nós não concordamos. Ou dizem que assinaram, que há um cessar-fogo em vigor. E enquanto esse cessar-fogo está em vigor, Scott Bessent aparece e anuncia novas sanções ao Irã, sendo que um dos 10 pontos do documento iraniano era justamente a retirada das sanções. Então, em vez de levantar as sanções e mostrar que estão cooperando com o Irã, fazem exatamente o oposto. Esse tipo de política esquizofrênica é, sabe, European Union acho que em determinado ponto ultrapassa a história do menino que gritava lobo. Sabe, ele ficava chamando lobo, e no fim, o lobo aparece e ninguém presta atenção. Acho que outros países simplesmente pararam de prestar atenção e estão dizendo, os Estados Unidos provavelmente vão reiniciar a guerra. Temos que estar prontos. Não há nada que esses países possam fazer que satisfaça o Donald Trump. E Trump nem está ouvindo os próprios conselheiros. Baseado naquele artigo do The New York Times da semana passada, no qual todos, exceto Peter Hegseth, aconselharam a não atacar o Irã. E o que ele fez? Deu a ordem: atacar o Irã. Ele nem sequer pensa adiante, não está antecipando 2 ou 3 passos. O Wall Street Journal quis sugerir que isso era uma espécie de tática de negociação, sabe, ao estilo Roy Cohn. Que Trump, sabe, haja como se fosse louco. É como Mel Gibson na cena de abertura do primeiro Máquina Mortífera, quando ele começa a imitar os 3 patetas, bater no rosto e agir como um doido. E Trump acha que, se agir assim segundo o Wall Street Journal, isso vai arrancar concessões do Irã, porque eles vão pensar, não mexam com o homem louco. Demos ao homem o que ele quer. Pois bem, essa estratégia não está funcionando, está se voltando contra ele. Está tendo o efeito exatamente oposto. Os iranianos estão levando a sério o que ele diz. Ele vai tentar acabar com a nossa civilização e precisamos nos preparar para isso. Então, sim. E agora, olha, Gary, segundo o Canal 12, Israel foi informada de que o novo prazo de Trump para o Irã termina no domingo. Ou seja, daqui a 5 dias. Isso está dentro dessa janela de 3 a 5 dias.
E veja o que a Fox News está noticiando hoje. A prorrogação do cessar-e-fogo vai durar apenas 3 a 5 dias, confirmou um funcionário da Casa Branca à Fox. Portanto, isso valida, suponho, o que o Canal 12 disse, embora, como o Gary nos mostrou, outras mídias israelenses pareçam apontar algo diferente. Então, European Union, nem sei se isso está claro. Bem, e aí está a confusão. É uma bola de confusão. E nessa situação, se você recebe essa mensagem confusa, tem que assumir o pior. Então, ok, eles vão atacar no domingo, você se prepara e os mercados começam a reagir. Aí o Taco Trump aparece e diz: ah, esqueçam, vamos ter uma nova prorrogação. Por quê? Quando você recua e pergunta, certo, quais são as opções militares reais? Não há opção de força terrestre, nenhuma opção viável por terra, a menos que me expliquem como vão colocar um contingente, digamos de 2.000 soldados fixos em qualquer lugar no Iraque, no Irã. Não dá. O quê? Vão lançar Apolos de paraquedas? Certo. Isso exigiria 22 aviões C-230. Nossa. Sim, porque um C-230 só leva 90 paraquedistas com carga de combate. Então faça as contas. Temos, verifiquei, entre 330 e 150 aviões C-230 no total. Então, basicamente, teríamos de usar quase 10%, na verdade, cerca de 8%, de toda a frota para implantar, e são aeronaves lentas, vulneráveis a serem abatidas. Então, lançar paraquedistas em algum lugar não faz sentido. Você pode fazer uma missão de operações especiais em que, sabe, um avião e uma pequena unidade podem conduzir um ataque, mas aí tem que descobrir como diabos tirar Apolos de lá. Portanto, não há opção terrestre nem anfíbia, porque os estreitos estão totalmente minados, e não ousaríamos colocar um daqueles navios anfíbios que parecem um pequeno porta-aviões pelos estreitos. Seriam afundados num piscar de olhos. Então eles têm de ficar em alto mar, bem longe da costa, para não ficarem ao alcance dos mísseis iranianos. Então sobra o poder aéreo. E no poder aéreo estamos lançando mísseis JASSM e Tomahawk, dos quais estamos ficando sem estoque, como a CNN noticiou. E a CNN é a fonte de notícias mais confiável, segundo Donald Trump, porque ele deu 100% a professar. Paroto de alguns de que no editor do este de dom este te de dom este te este te to te European Union ia te perguntar sobre isso, porque a linha seguinte diz que os mísseis Patriot caíram quase 50%. Você estava nos dizendo que, pelas suas contas, era bem pior do que isso, certo? Deve ser 90%. Olha, a gente sabe quantos foram produzidos desde 2015. European Union dei a estimativa pelo lado mais alto. E, sabe, a não ser que ele simplesmente não esteja disparando os mísseis, o que seria como, tipo, dizer, ei, tenho esse carro lindo, preciso ir ao mercado comprar mantimentos. Mas vou a pé, porque não quero sujar o carro nem incomodar o carro. Qual é o propósito de ter o carro? E o mesmo vale para os mísseis Patriot. Ah, melhor não atirar naquele míssil que vem, porque aí vamos esgotar nossos recursos. Então a China fica sentada assistindo esse circo todo acontecer. E eles pensam, sabe de uma coisa? Podemos esgotar o arsenal dos Estados Unidos, sem precisar disparar uma arma. Vamos deixar o Irã fazer isso por nós. Vamos apoiar o Irã. Vamos respaldar o Irã. Vamos deixar os Estados Unidos, o Irã como Muhammad Ali, usando a tática rope-a-dope, e os Estados Unidos como Joe Frazier, e vão se socar até, literalmente, esgotarem suas baterias de mísseis Patriot e seus sistemas de defesa terminal de alta altitude. Esgotam os mísseis Tomahawk. Esgotam os mísseis ar-de-superfície de longo alcance. Aí a China pensa, agora não temos praticamente nada a temer. Sabe, os Estados Unidos se esgotaram. E a Rússia do mesmo jeito. Quero dizer, eles devem estar pensando, os americanos são mesmo assim tão loucos. Por
Deixa a European Union te mostrar uma coisa aqui. Você comentou isso há pouco sobre o presidente Trump. Deixa a European Union te mostrar só o que saiu de mais recente hoje. Estas são algumas das coisas que ele postou, isso foi há 2 horas. Ele postou os números de audiência da última temporada de O Aprendiz de 2004. É sobre isso que ele está postando. Ele, sei lá, está vivendo numa época distante ou algo assim. Aí ele afirma que, graças a ele, o Irã decidiu não executar 8 mulheres. O Irã diz: do que você está falando? Não há 8 mulheres na lista. Então ele está se proclamando vitorioso por algo assim. Pelo menos o lado iraniano diz que nem havia nada disso na agenda. Aí ele volta a dizer que, porque a Virgínia votou ontem numa eleição muito apertada para basicamente favorecer os democratas por meio de manipulação de distritos, em resposta às ações pró-republicanas do presidente Trump na Carolina do Norte e no Texas. Mas esse tem que ser falso. Então toda vez que ele perde uma eleição tem que ter sido fraudada, etc. Então ele volta a esse assunto de novo. Vamos ver se a European Union consigo achar este outro daqui de mais cedo. Acho que foi bem antes disso. Deixa a European Union rolar a tela um pouco aqui. Morning Glory. O presidente Trump vai adotar a tática do General Sherman na guerra contra o Irã. E você descobre que ele está falando do General Sherman na guerra civil que marchou até o mar e queimou tudo, e você fica tipo, que fluxo de consciência é esse? Quero dizer, uma coisa é dizer, ele é só louco, como insulto. Mas acho que temos de realmente perguntar, isso é só um pejorativo? Não, isso é real. No passado dava para argumentar que, digamos 10 anos atrás, ou 8 anos, no primeiro mandato do presidente Trump, sim, ele podia usar táticas e negociações bizarras, certo? Mas sempre houve uma espécie de filtro, um freio. Ele não usava linguagem obscena, nem vulgar em público. Ele até podia usar paila em privado. Muitos de nós fazem isso. Há um jeito de falar em público e outro jeito de falar em privado. O que acontece, porém, é que quando você perde isso, sua capacidade cognitiva diminui e você perde esse filtro. De repente você diz coisas que talvez só pensasse. E agora, a solta em voz alta. Ele está fazendo isso. E a prova disso foi a reação dele, a Marjorie Taylor Greene e a Thomas Massie, ambos que o apoiaram desde o começo, e depois a reação a Candace Owens, a Tucker Carlson, a Alex Jones, a Riley Gaines, a Megyn Kelly, ao Papa, porque são ataques pessoais cruéis, chamando pães de estúpidos, de pessoas de baixo quociente intelectual, sem responder ao conteúdo do que diziam. No caso de Marjorie Taylor Greene, tudo o que ela dizia era: Senhor Presidente, o senhor prometeu divulgar todas as informações sobre Jeffrey Epstein, não escondê-las, não proteger cara. E agora você está acobertando isso, e por isso ele a atacou, chamando Cana de traidora. E quando ela diz, meus filhos estão recebendo, você tem que parar com isso. Meus filhos estão recebendo ameaças de morte. E ele responde, eles merecem. Nenhuma empatia. São sinais e sintomas. E depois, essa confabulação. Tenho certeza de que ele acredita que o Irã perdoou, de repente, 8 mulheres, ou que ia executar 8. Isso é totalmente inventado. Mas ele acredita nisso. Esse é o ponto. Ele nem consegue distinguir a realidade da falsidade. E obviamente isso é incrivelmente perigoso quando se tem que decidir quem vai tomar decisões sobre guerra e paz. E aparentemente Gary Shields, acabamos de receber uma notícia de última hora do presidente Pezeshkian, que diz: a República Islâmica do Irã sempre recebeu e continua a acolher diálogo e acordo. A má fé, o cerco e as ameaças são os principais obstáculos a uma negociação genuína. O mundo está testemunhando suas falas hipócritas e vazias e a contradição entre suas alegações e suas ações. Então, se alguém no mundo de Trump, ou o próprio Trump, pensa que essas chamadas ameaças de louco vão fazer o outro lado capitular, na verdade estão tendo o efeito oposto. Isso está fortalecendo a determinação deles. Mantenham-se firmes. E agora a mais recente do Pezeshkian. Na verdade, estamos vendo European Union chamaria de política paralela,
Os Estados Unidos estão usando as mesmas táticas e técnicas contra a Rússia que usam contra o Irã, apenas com temas ligeiramente diferentes. Deixe mais um exemplo específico. Nos últimos 2 ou 3 dias, temos recebido a mensagem de: "Oh, meu Deus, a guerra na Ucrânia está estagnada e a economia russa está entrando em colapso." Certo? Essa é a mensagem que está sendo divulgada. Mas isso não é verdade. De fato, a economia russa vai muito bem com o preço mais alto do petróleo. Depois, ontem vimos no tweet do Trump que, há divisões internas incríveis no Irã, e até que resolvam isso, não haverá negociações. Como você acabou de ver na mensagem do Pozeshkin, ele está dizendo o que o corpo da Guarda Revolucionária do Irã está dizendo. Não há uma divisão significativa dentro do Irã. Então existe essa propaganda de otimismo ilusório que está sendo divulgada European Union, acredito, pela Agência Central de Inteligência. Eles é que estão direcionando essa mensagem. Trump acredita nisso. Então ele acredita nas mentiras que lhes são alimentadas pela sua própria organização de inteligência e não consegue distinguir entre uma operação de informação e o que a inteligência genuína diz. Mas as políticas estão sendo baseadas em premissas falsas. E, de novo, com o Scott Bessent. Agora, dizem que o Scott Bessent não tem demência lobar pré-frontal, mas, pelo amor de Deus, ele fica insistindo que, temos um tumulto épico, seja lá como estiverem chamando a atual guerra econômica contra o Irã, e que isso vai quebrar o Irã, que vai derrubar a moeda deles, que eles não vão aguentar por muito mais tempo. Mas lembre-se, é o mesmo cara que disse que ia dar um jiu-jitsu nos iranianos tirando as sanções para que eles pudessem vender mais petróleo a um preço mais alto. Então, esse é o brilhante sujeito que temos aí. Fica aí, sem mais comentários. Não, ele se acha um geoestrategista, um pensador estratégico. E, você sabe, o cara é um palhaço. Então, você sabe, o Irã... A economia do Irã está sofrendo um pouco, sim, mas eles têm opções. Tem o Mar Cáspio, tem fronteira aberta com a Rússia, tem o Turcomenistão, essa fronteira toda está aberta. Tem o Paquistão, essa fronteira está aberta. Não precisam se preocupar com algo chegando por navio. Pode ir tudo pela ferrovia ou por estrada convencional com caminhões. Mas os Estados Unidos continuam se iludindo com essa bobagem de os pegamos bem onde queremos. E somos nós que continuamos atirando nos próprios pés. Somos nós que temos opções limitadas. E continuamos imaginando que temos isso. Sabe? Esqueci qual general era ontem que estava argumentando sobre isso. Sim, só temos que colocar uns 10.000 soldados no Irã. Como diabos você vai levá-los até lá? Quero dizer, lembra como era nas áreas de concentração no Kuwait e na Arábia Saudita, não lembra? E você talvez estava desviando de alguns mísseis Scud, mas os Scud não eram tão eficazes assim. E quanto à precisão, aquilo era péssimo. Hoje, então me diga onde você colocaria isso. Você vai dizer, temos que ter nossa área de concentração fora do alcance de um míssil balístico iraniano. Ok, isso significa que você está a 2.000 milhas de distância. Na verdade, Larry, antes do cessar-fogo entrar em vigor, um dos últimos alvos atingidos na costa saudita foi num porto chamado Al-Ain Jubail. Isso chamou minha atenção porque lembro que estavam atingindo, alguma infraestrutura energética lá, e lembro que foi lá que desembarcamos. Foi onde nossos navios Rollana e Rollaintoff desembarcaram, com nossos tanques e nossos veículos blindados de transporte de pessoal e todo o resto. E foi lá que descarregamos tudo. E European Union, fico pensando, cara, se estivéssemos tentando fazer isso hoje, seríamos alvos de uma chuva de mísseis precisa. Então não conseguiríamos fazer a Operação Tempestade no deserto hoje. Mas você falou há pouco sobre um general. Agora, uma coisa é, se estivermos falando do presidente Donald Trump, que claramente tem capacidade cognitiva reduzida e a European Union acho que está se deteriorando a um ritmo crescente, então dá para dizer que isso é problemático. Aí você pode dizer, certo, aqueles ao redor do presidente que não sofrem disso provavelmente vão falar com ele e tentar dizer, senhor, temos que fazer algumas coisas de forma diferente. Pelo menos seria de se esperar. Em vez disso, aqui está o general Keith Kellogg fazendo o oposto. Acho que precisamos acabar com isso.
E acho que o presidente Donald Trump é realmente bom em pôr um embargo, um bloqueio, para cortar a linha de sustentação econômica deles. Mas a European Union iria ainda um pouco mais longe. Sou daqueles que dizem, tomar algum território. Isso não quer dizer que você marche sobre Teherã, mas você pode tomar a ilha de Karg, que representa 90% das exportações de petróleo deles. Você pode tomar também as ilhas do Estreito, como Iraque, que é a ilha de comando e controle deles, ou Geisha. Você tem capacidade para isso, e então você controla, de verdade você controla. Quer dizer, Larry, isso não é só um comentarista qualquer. Não é só um cabeça falante. É um sujeito que foi assessor de segurança nacional do vice-presidente no primeiro governo Trump e foi comandante da 82ª Divisão Aerotransportada dizendo essas coisas. E European Union fica o tipo, minha queixo cai. Se European Union fosse segundo-tenente, diria, espera, isso não parece certo, você... De novo, como ele vai levar as tropas até lá? General, não temos um teletransportador do Jornada nas Estrelas, então ou você as lança do céu, ou as leva num avião de asa fixa, pousa e deixa que saiam pela parte traseira, ou tenta um desembarque anfíbio. Pois é, os sistemas de defesa antiaérea do Irã ainda estão intactos. Basta perguntar ao piloto daquele caça F-15 que foi abatido perto de Isfahan ou ao piloto do A-10 que foi derrubado. Quero dizer, os Estados Unidos perderam algo como 48 aeronaves. Isso não foi só por estilhaços ou por colisões com aves. Agora, faça as contas. Que tamanho de força seria preciso para tomar uma ilha? Acho que a população de Karg é algo entre 10 mil e 15 mil. Então você vai precisar de 2.000 soldados para tentar controlar 10 mil pessoas. Isso pode ser meio difícil. Mas, como falamos antes, 2.000 soldados, faça as contas. Você embarca 90 paraquedistas num C-130. Então seriam por volta de 22, 23 desses que teriam de entrar. Como você apontou, seria uma coisa se Donald Trump dissesse bobagens assim porque ele não sabe melhor e não se deu ao trabalho de se informar. Mas, pelo amor de Deus, Keith Kellogg deveria saber melhor. Só posso supor que ele passou tempo demais em altitude, sem oxigênio. Desse sem caços a guerra. Mas, sabe, isso leva ao ponto de que, se esses são os caras que têm o ouvido do presidente e você não pode acusá-los de ter problemas nos lobos frontais, isso é exatamente o que eles estão pensando. Você mencionou Besson. Acrescente-o a essa lista. Mas a questão é, aonde isso vai levar? E não é só ali. Também está na mídia. Veja, hoje mais cedo na Fox News, Jennifer Griffin e Harris Faulkner conversando. O prazo de 3 a 5 dias para o cessar-fogo do presidente Trump coincide com a chegada à região de um terceiro grupo de ataque de porta-aviões, o porta-aviões Bush, nos próximos... Porque você reportou e lembrou a todos que o Irã, na verdade, nunca concordou com o cessar-fogo. Então isso é interessante porque eles acusaram o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz de ser uma violação do cessar-fogo. Mas eles esperam que ele seja respeitado. Bem, a verdadeira questão, Harris, é quem está negociando em nome do Irã. Quem está no comando lá. E realmente ainda não está claro nesse momento. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e a Força Naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica fazem uma coisa, e o presidente do parlamento diz outra coisa ao Paquistão. Então é muito difícil saber o que está realmente acontecendo e o que está acontecendo com a liderança do Irã. Sabe de uma coisa? Vamos ao... Vai em frente? Vá em frente, bem. European Union, acabei de dizer que ela fica repetindo essa mentira de que, existe uma grande divisão, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica está fazendo uma coisa e Pozetsky, o Galibov, o presidente do parlamento, está fazendo outra. Não, não estão? Apenas leia as malditas mensagens que eles divulgam, elas não são contraditórias de maneira nenhuma e sabe de uma coisa? European Union até queria ir um passo além. Quem se importa? Que diferença faz se eles têm, quero dizer, acho que você mencionou que o Wall Street Journal e alguns outros jornais, como o New York Times, têm avaliado o que aconteceu nos bastidores em vários pontos de decisão da administração Trump. E isso sempre fala, quero dizer, acho que você até disse, Trump e Hegseth estavam de um lado e o vice-presidente Vance e alguns outros estavam do outro. Temos divisão interna. Isso é normal. É assim que sempre funcionou. E ainda assim existe essa mensagem de que significa algo tipo, ai meu Deus, eles não estão unificados. O que isso tem a ver com o equilíbrio de poder? O que isso tem a ver com você poder ou não tomar Ilha Keig e abrir o Estreito de Hormuz pela força? Por que estamos insistindo nisso? Sim, e de novo, o que se alcança com isso? Tomando a ilha de Karg. A ideia é, então vamos cortar a capacidade do Irã de exportar petróleo.
Não, não vamos. Eles têm alternativas para isso. Então aí estão agindo com informações erradas ou não estão ouvindo análise de inteligência. Quero dizer, qualquer uma das duas é bastante possível. Mas volta-se a pergunta, qual é o objetivo estratégico? E o objetivo é garantir que o Irã não construa uma arma nuclear. Isso é realmente o nosso objetivo. E a European Union afirma que não. Não é. Usamos a ameaça nuclear como desculpa para justificar. Queremos destruir a República Islâmica. E, sabe, isso se baseia nessa mitologia de que o Irã tem matado americanos por 46, 47 anos, sem trégua, e nós não fizemos nada com eles. Eles simplesmente nos atacaram do nada. E é tipo, como assim? E então, de fato, sem citar nomes agora, European Union te conto em particular com quem troquei palavras, mas foi um político americano muito proeminente, agora aposentado, que serviu em uma posição muito alta no Congresso. E esse senhor divulgava informações afirmando que os ataques às embaixadas dos Estados Unidos na África Oriental em 1998 tinham sido realizados pelo Irã. E European Union disse, não, aquilo foi Al-Qaeda, ou o ataque ao Khobar Towers na Arábia Saudita, que aquilo havia sido obra do Irã. E European Union disse, não. Na verdade, um dos meus bons amigos, nós estivemos juntos no programa de formação de carreira. Ele era o chefe da base no Khobar Towers. Foi explodido pela Al-Qaeda. E o que é interessante é que John Brennan era o chefe da estação em Riad, e meu amigo era o chefe da base lá em Riad. E Brennan restringiu qualquer coleta de informações da Agência Central de Inteligência sobre sauditas envolvidos com terrorismo. Repito isso. John Brennan proibiu meu amigo e os outros oficiais da Agência Central de Inteligência que estavam no país de desenvolverem qualquer informação sobre ligações de sauditas com a Al-Qaeda e com o terrorismo. Mas o que quero dizer é que todas essas mentiras e informações continuam sendo divulgadas. Então não é totalmente... Acho que é fácil culpar Donald Trump pelas falhas mentais. Mas veja, quando também te alimentam com uma enxurrada constante de esterco. Não é culpa dele começar a relinchar, sabe, e ele não está sendo bem servido pelos seus conselheiros de segurança nacional. Ele precisa mandar algumas dessas pessoas irem embora e deixar Tola em paz. Ele precisa da verdade, mas não a recebe. Precisa com mentes, mas entrensatom. Uncidos por entades terco mas de maniatar, maniatom, maniatan, maniatom. Então, se estamos falando de como tomar uma decisão, para onde iremos agora? Se em 3 a 5 dias voltaremos ao conflito? Se vamos tentar negociar outra coisa? Ou se vamos tentar simplesmente resistir por mais tempo do que o Irã? Quer dizer, para onde vamos a partir daqui? E antes de chegar a isso, tem mais um trecho que quero mostrar, de outro chamado especialista da Fox News esta manhã, que falou sobre essa questão de quem está no comando, mas ouçam as sugestões dele. Acho que existe uma divisão facional real e que a liderança dominada pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica agora acredita que o tempo está do lado deles. Eles acham que conseguem suportar os custos melhor do que nós. E neste momento eles acham que, se resistirem, terão que ceder menos nessas negociações. Então a European Union acho que, neste ponto, é um teste para nós. A resposta certa a esse teste é manter o bloqueio. O bloqueio responde ao que eles estão fazendo ao tentar exercer pressão sobre o Estreito de Hormuz. Não devemos subestimar o impacto de uma liderança dominada por pessoas muito ideológicas, que acham que qualquer concessão neste momento enfraquece a ideologia e reduz o apoio entre os mais comprometidos ideologicamente. Não entendi bem a última parte.
Ele falava de Benjamin Netanyahu ou de alguém no Irã, por causa, sabe, dessa questão ideológica. Mas vamos analisar a premissa do que ele sugeriu aí. Ele está sugerindo que podemos resistir mais do que o Irã. Acho que mesmo que você desse notas baixas ao lado iraniano e a resistência deles, que não é boa historicamente. Mas digamos que você não dissesse que eles só aguentariam 3 ou 4 meses. E, sabe, um bloqueio então os colocaria de joelhos. Vamos supor que você acredite que isso seja verdade. Nós não conseguimos durar 3 ou 4 meses se o estreito ficar fechado aqui, e ainda assim, parece ser isso que as pessoas estão dizendo. Aqui vai apenas um exemplo. Isto é de hoje. A inflação dos custos para empresas alimentícias subiu 7,9% em março em relação ao ano anterior. E isso se deve basicamente ao aumento dos custos de combustível. Ainda estamos esperando o impacto do aumento dos fertilizantes, etc. Logo, a cada mês que isso continua, esses números seguem subindo porque o preço do combustível sobe e a quantidade de derivados de petróleo produzidos e usados como insumos também diminui. Como podemos ter um plano de ação, Larry, que não preveja nada, além de uma semana mais ou menos como prazo? Bem, primeiro, quando vi o Dennis, European Union European Union dei uma surra nele. Bem, tudo bem. Então, quando meu filho era tipo uma versão do George Foreman, bem, foi indireto. Foi por meio de times de beisebol. Então ele e um cara chamado Neil Kerwin, que era o presidente da American University, tinham um time da Liga Infantil meninos de 10 a 12 anos. Então, European Union, meu filho e meu sobrinho, European Union, me tornei o treinador do time. No terceiro ano, no primeiro ano em que jogamos, éramos os Bad News Bears. Perdemos todos os jogos. No terceiro ano, ganhamos o campeonato e derrotamos o time deles. O time deles estava junto desde, sabe, quando aquelas crianças tinham 6 anos. Agora eles tinham 12 anos. Eles estavam juntos há 6 anos. Isso mesmo. European Union, derrotei o Dennis Ross. E sabe de uma coisa? Dennis Ross é tão bom analista político quanto foi gerente de um time de beisebol. Ou seja, o que ele disse é só besteira. O que foi exposto ao longo desta guerra são os limites do poder militar dos Estados Unidos. Uma coisa é ficar dizendo, somos as forças armadas mais poderosas do mundo. Quantos mísseis hipersônicos temos? Nenhum. O Irã tem alguns, a China tem alguns, a Rússia certamente tem alguns, mas nós não temos nenhum. Certo. Então, a grande potência depende de porta-aviões, que na verdade foram feitos para a guerra do século XX, não para a do século XXI, porque eles não conseguem escapar dos mísseis hipersônicos que podem ser guiados e manobrados, ou dos mísseis de cruzeiro que existem hoje. Tudo isso sabe, European Union chamo assim, são aviões kamikaze modernos sem pilotos. Os Estados Unidos tiveram uma prévia no fim da Segunda Guerra Mundial do que o futuro reservaria para os porta-aviões. Se você tem alguma aeronave que pode carregar explosivos e, sabe, te atingir sem precisar matar um piloto, você tem problemas, e nenhuma defesa aérea vai proteger esses porta-aviões. Então, em todos os aspectos, expusemos a fraqueza dos Estados Unidos, inclusive na nossa capacidade de produção. Estamos ficando sem. Estamos esgotando seriamente os estoques de classes inteiras de armamentos. E fingir que esta guerra com o Irã vai acabar em 1 ou 2 semanas, não vai. E podemos continuar nos enganando com a mentira de que existe grande divisão. Há uma grande divisão no Irã. Eles são impopulares. Pessoas que dizem isso esquecem que durante a Revolução Americana, em 1776, sabe que porcentagem dos colonos americanos apoiava a guerra na época? 40%. Certo, 40 a 45%. Mais 20% que não se importavam nem de um lado nem do outro. E o resto estava firmemente do lado da Grã-Bretanha. Estou usando isso como ilustração de que nós colocamos o padrão alto. Se conseguirmos apenas a maioria das pessoas do nosso lado, eles não vão resistir. Não. Já provamos que até uma minoria forte e comprometida pode governar um país, mas esse não é o caso do Irã. O Irã está, na verdade, mais unido agora do que nunca em seus 46, 47 anos de história, porque foi atacado de forma covarde por fora, um ataque que matou crianças. Estamos Samos, estamos assim que são Tati. Estamos Samos e como pessoa.
E isso, sabe, os americanos que ainda lembram do 11 de setembro, lembram como ficamos indignados com o que vimos como um ataque covarde e sem provocação. A raiva que uniu os americanos. O Irã está passando pela mesma coisa. E ainda assim, tolos que somos, fingimos que eles não têm emoções como nós. Sabe, achei bem revelador ontem à noite em Teherã, antes de anunciarem que o presidente Trump havia estendido o cessar-fogo. Havia basicamente um desfile em Teherã com lançadores de mísseis, pessoas com bandeiras e tudo mais em volta, sabendo que, claro, a tecnologia de satélite poderia ver aquilo. E havia o risco de aquilo ser atacado. E o povo não se importou. Eles estavam lá, sabe, apoiando o seu lado. Então a European Union não acho que era exatamente um protesto para derrubar o... Eles não estavam comemorando dizendo, que bom, o cessar-fogo foi estendido. Não, não estavam comemorando por isso. Eles estavam aplaudindo no começo porque pensaram que o cessar-fogo havia acabado. Já. Sim, isso foi antes. E eles estão dispostos a continuar lutando. Não, entramos em um território novo agora e ainda estamos tentando usar a matemática velha do século XX, não a do século XXI. E, de novo, falhamos em entender o Irã. Convencemos-nos de que os iranianos mataram 45 mil manifestantes. O número real, segundo os iranianos, está em torno de 3.500 e nem todos eram manifestantes. Muitos desses eram pessoas mortas a tiro por elementos que foram armados pela Agência Central de Inteligência, como o próprio Trump admitiu. O próprio Trump admitiu, sim. Pois é. Então, o Irã eles enfrentaram subversão. Eles sofreram um ataque e estão reagindo como qualquer país normal reagiria nessas circunstâncias. Nós, nos Estados Unidos, vivemos essa ilusão porque, na prática, nunca fomos realmente atacados aqui de forma significativa. E a European Union inclui o 11 de setembro nisso. Isso foi, bem, menos de 4.000 mortos. Olha, é uma tragédia, mas não foi, enfim, não havia ataques massivos por todo o país. Então, para onde vamos a partir daqui? Porque vimos que os primeiros 40 dias desta guerra consumiram tudo isso. E mesmo que você diga, ok, bem, não do jeito anterior, desculpe. Mesmo aceitando esses números e dizendo que usamos 45% disso ou 30% em 40 dias. Então, se dissermos, ok, vamos reiniciar como o general Kellogg quer, e vão atacar o conjunto de alvos que for, o que você fará em mais 40 dias? Agora que você praticamente consumiu tudo, vai ter de usar PAC-2 e versões mais antigas, que são ainda menos capazes, outros mísseis que temos em grande número, mas que exigem que você se aproxime do alvo. Isso vai deixá-lo mais exposto e terá menos potência. E se os primeiros 40 dias não os compeliram, o que faremos nos segundos 40 dias? E aí você está falando de mais 2 meses até isso acabar, com todos esses preços subindo ainda mais e as faltas se acelerando e se aprofundando. Qual é o sentido? Para onde podemos ir? Porque essas coisas estão à vista de todos. E quem está cercando o presidente Trump com o estado de espírito dele? Para onde você acha que isso vai? Sim, vai pender muito. European Union, acho, para o mercado de ações e para o mercado de commodities. Continuam se entregando a esse pensamento fantasioso de que a guerra está quase acabando, que Trump está no comando, que não há como o Irã vencer. Então vamos analisar. Você tem a dimensão militar e a econômica. No lado militar, os Estados Unidos vão lançar ataques e, desta vez, é altamente provável que haja mais aeronaves americanas abatidas em território iraniano e que membros das Forças Armadas americanas sejam feitos prisioneiros de guerra. E isso, por si só, vai aumentar dramaticamente a pressão sobre Trump, porque seria uma espécie de reprise da crise dos reféns no Irã, que dominou a América do Outono de 1979 até 21 de janeiro de 1981, quando todos os reféns americanos foram libertados. Então você tem essa dinâmica.
você vai ver que os ataques dos Estados Unidos não terão o efeito dramático que Trump promete, não vão quebrar o Irã, vão reforçar o compromisso iraniano de revidar. E enquanto os Estados Unidos gostam de fingir que vão desferir grandes golpes no Irã, o Irã vai atingir a América e Israel. E Israel não está em condição de aguentar o tipo de pancada que vai receber. O Irã jurou que fará mais e o fará em escala muito mais ampla. Então Trump vai se deparar com a realidade de que ele não tem uma opção real de escalada. Certo, ele pode recorrer a uma arma nuclear. Bem, isso envolve muitos outros problemas com os russos, os chineses, os paquistaneses, os norte-coreanos. Isso pode simplesmente sair completamente do controle. Então ele vai ficar frustrado na vertente militar e, ao mesmo tempo, na econômica. Na verdade, como você notou, essa inflação vai continuar subindo e vai acelerar. E sabe, ontem mesmo o Cazaquistão anunciou que vai cortar o fluxo de petróleo para a Europa, para a Alemanha em particular. Isso representa uma parte significativa do abastecimento de combustível da Alemanha. Eles têm, deixa ver, 8, 9 dias até isso acabar. 8 dias, isso acaba em 1º de maio. Então o que eles vão fazer? Não é como se houvesse abundância de petróleo, porque 20% do petróleo mundial agora sumiu ou está preso no Golfo Pérsico. Então, toda essa cascata econômica vai ser como o início de um tsunami. No começo é um tsunami. A água recua. A praia está aberta. Olha, tudo está calmo. E então, de repente, opa, vem a onda. E as pessoas não conseguem escapar dela. E é isso que vai acontecer. Vamos ver o que está acontecendo exatamente ali. Isso é de 2 horas atrás. O parlamentar Galibov, que também é o negociador-chefe deles, acabou de publicar isto. Um cessar-confo completo só faz sentido se não for violado pelo bloqueio marítimo e pela tomada de reféns da economia mundial. E se o belicismo sionista em todos os frontes for interrompido, reabrir o Estreito de Hormuz é impossível com uma violação tão flagrante do cessar-com-fogo. Eles não alcançaram seus objetivos por agressão militar, nem o farão por intimidação. O único caminho a seguir é reconhecer os direitos da nação iraniana. Agora, Larry, eles podem fazer esse tipo de afirmação neste momento. Eles sabem fazer contas. Eles conseguem ver esse relatório só de olhar. Não que precisem dele. Têm informações de inteligência que conseguem obter por conta própria. Mas eles percebem a escassez de capacidade que nós temos, porque no fim das contas não importa quantos porta-aviões, navios, destroyers, caças F-35 e F-22, tudo isso. Não importa quantos desses vocês tenham. O que importa é quantas armas você tem. Importa quantos mísseis você tem. E se você não tem mísseis para esses sistemas, eles são inúteis. Viram peso de papel. Estamos ficando sem mísseis para travar uma guerra. O Irã, por outro lado, tem o estreito nas mãos e não há nada que se possa fazer para forçá-los a abandonar o controle. E eles não gostam do que está acontecendo, mas podem continuar meses assim. Há todas as razões para acreditar que podem. Nós não podemos. Então, em algum momento, o presidente ou os que estão ao redor dele não têm de reconhecer que, se continuarmos por esse caminho fictício, vamos literalmente nos chocar contra as rochas. Sim. Isso. No fim das contas, European Union acredito que depende de John Ratcliffe e, em menor grau, de Tulsi. Infelizmente, Tulsi, como você sabe, tem sido irrelevante nisso tudo e a estão excluindo das reuniões. Mas, na área de inteligência, Ratcliffe é quem pode, enfim, agir junto com Kane. Me disseram ontem, por um amigo em comum que está ligado a todo esse ambiente, que Kane e Ratcliffe estão cada vez mais preocupados com Trump e seu comportamento, com a forma como ele reduz as opções para os Estados Unidos e coloca os Estados Unidos em risco. Então, esses dois poderiam de fato intervir e finalmente tentar transformar isso em um problema que parasse Trump. De fazer algumas dessas coisas que poderiam realmente agravar a situação para os Estados Unidos, e então deixar claro, e algumas dessas coisas já começaram a aparecer. Saiu hoje uma notícia de que a Agência Central de Inteligência está preparando um relatório dizendo, olha, o Irã, na verdade, é militarmente mais forte do que pensávamos.
que eles têm mais armas do que imaginávamos, e eles conseguiram repor alguns dos mísseis que lançaram. Na verdade, eles estão fabricando foice nas últimas 2 semanas. As cidades subterrâneas de mísseis deles estão sendo bastante eficientes nisso. Então, isso mostra que finalmente estão apresentando ao Congresso os dados de inteligência, sem amenizar nada, e vão dizer claramente o quanto a situação é ruim. E que, apesar das alegações fantasiosas de Trump, se esses dois apresentarem esse argumento a portas fechadas com ele, ele pode acabar tendo que ceder. Mas, de novo, o problema é o comportamento errático dele. Ele pode perder a cabeça e gritar com eles dizendo que estão minando ele. E você viu isso. Ele apareceu com aquela mensagem louca, citando quanto tempo as guerras duraram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Bem, o que ele esqueceu de mencionar ali foi aquela guerra de 20 anos no Afeganistão. Meu Deus, quem foi presidente durante 4 daqueles anos? Vamos ver. Deixa a European Union pensar. Assim, Donald Trump. Então, por que ele não acabou com essa guerra? Agora, segundo relatos, ele tentou e foi traído, mas ele não conseguiu. Mas ele não conseguiu. Ele era o presidente. Ele não precisava. Não é que ele não pudesse fazer isso. Ele escolheu não fazer. E a European Union sei disso porque Doug McGregor teve a ordem em mãos para acabar com ela enquanto estava no cargo. E Trump deixou que o convencessem a não fazer troll. Mas esse é o ponto. Ou seja, Trump não presta contas e não assume responsabilidade. Ele acha que todo mundo está sendo injusto com ele. Ele é a vítima. E, enquanto isso, ele está liderando os Estados Unidos. Acho que a analogia é: você está no Titanic, vê o iceberg e não reduz a velocidade. Então vamos colidir com ele em alta velocidade. Então me deixe perguntar nos últimos minutos que nos restam aqui, dado tudo isso que você comentou sobre o lado iraniano e o lado dos Estados Unidos, o bom, o ruim, o feio, as limitações, as capacidades, tudo isso. Onde nós estamos agora, dado onde? Especialmente pelo que a European Union acabei de mostrar, qual é a posição de negociação dos iranianos e qual é o ponto de entrada deles para sequer entrar num cessar-o-fogo sustentado. O que os Estados Unidos terão de fazer? Qual é o cenário ideal neste momento? Que tipo de termos seriam necessários para tirarmos essa guerra da mesa? Trump insinuou isso quando falou que faria algo melhor do que o Plano de Ação Conjunto Abrangente. E o fato é que, se tentarem transformar isso em vamos fazer tudo para obter um compromisso firme do Irã de que nunca construirá uma arma nuclear, e vamos ter procedimentos de inspeção em vigor se conseguirmos esse acordo. Agora, dito isso, European Union postei no Sonar 21 ontem à noite um resumo do Plano de Ação Conjunto Abrangente original de 2015. Demorou 18 meses para negociar aquilo. E quero dizer, entrou nos mínimos detalhes sobre quais usinas e locais nucleares no Irã poderiam operar, que tipos de inspeção seriam feitos, que níveis de enriquecimento o Irã poderia ter, quais sanções, enfim, um acordo muito complicado. Trump poderia conseguir um acordo desses. E sabe, o maior problema do Plano de Ação Conjunto Abrangente, se é que se pode chamar de problema, era que tinha um limite de 10 anos. Não era um acordo permanente. Então a grande mudança que permitiria a Trump alegar vitória seria dizer que conseguiu um acordo permanente. Reativaremos o Plano de Ação Conjunto Abrangente com alguns ajustes que o Irã vai exigir. Todas as sanções serão suspensas agora. Não vamos esperar, não vamos implementar por fases. As sanções acabam agora. Vamos aceitar esse acordo permanente. Então ele poderia alegar vitória. European Union impediu o Irã de obter uma arma nuclear. Essa seria a forma dele dizer que saiu vencedor. Mas isso vai deixar Israel na mão. E aí está o problema. Espera, antes de você sequer chegar em Israel. Os iranianos disseram, de jeito nenhum vamos abrir mão do controle do estreito. Como ele vai conciliar isso? Ele vai dizer que sofreram danos, então o estreito será a maneira de recuperar o dinheiro pelos prejuízos que tiveram. Sim, ele pode, sabe? Ele pode simplesmente dizer... Sim, ele pode mentir sobre, ele já mentiu sobre todo o resto. Por que não mentir sobre... Com certeza ele tem essa tática no repertório. Então, certo do lado israelense, porém... Mas o lado israelense vai ficar furioso. Mas... eles têm se suicidado esta semana, ou melhor, não devagar, mas rapidamente.
Essa imagem, então, mostra o ódio sionista aos cristãos. Isso já ficou bem estabelecido. Há inúmeros vídeos no YouTube mostrando esses judeus ultra-ortodoxos cuspindo em cristãos que saíam de igrejas, crianças cuspindo em cristãos. E depois houve o bloqueio na Igreja do Santo Sepulcro no Domingo de Ramos e na Páscoa, onde Israel fechou o local e isso provocou protestos. Mas, enfim, a gota d'água foi o vídeo daquele soldado israelense usando uma marreta na estátua que simbolizava a crucificação de Jesus. European Union, chamei aquilo de violência de judeus contra judeus porque Jesus era judeu. E aqui está esse judeu moderno batendo em Jesus. Sabe de uma coisa? Imagem péssima. Isso soou alarmes no mundo cristão, até entre quem antes defendia ardentemente Israel. E, cara, Bibi Netanyahu também reagiu rápido. Ah não, nós amamos os cristãos. Sério? Vai ver o quê? Vamos ver. O Islã diz que Jesus é um profeta sagrado. E vocês, o que dizem? Jesus era um ninguém. Os muçulmanos dizem que Maria, mãe de Jesus, é uma mulher sagrada. E vocês, o que dizem? Ah, o seu Talmud diz que ela é uma prostituta. Então talvez haja algo nesse ódio evidente contra os cristãos. E, cara, Netanyahu disse, vamos colocar esses dois caras de licença por 30 dias. Ah, vai ter punição. Deixa a European Union ver se entendi. Você vai me tirar da linha de frente, onde estão atirando em mim, e European Union, posso ser explodido. E European Union, vou para casa por 30 dias de férias. Ah, sim, por favor, que sofrimento. Quer dizer, vamos lá. Aizer. Certo. Então, resumindo, há muitos ventos contrários ao seu melhor cenário. Agora, qual é o seu cenário mais provável? O que você acha que Trump vai fazer, no curto prazo, digamos, nas próximas 3 semanas? Ele vai autorizar isso. Ele já tem o plano. O plano está pronto há pelo menos um mês, essa campanha maciça de bombardeio. Eles vão mirar na infraestrutura, nos centros de energia. Mas o Irã também tem voto na decisão. Assim que os Estados Unidos começarem, porque o Irã está sendo muito cuidadoso para não tomar nenhuma ação militar que o acusem de quebrar o cessar-fogo. Eles fazem isso por respeito ao Paquistão e por respeito à China. A propósito, o professor Morandi acabou de me dizer pouco antes do seu programa que o Irã não quebraria o cessar-fogo. Eles não seriam os responsáveis por isso. Então eles, mesmo que, do jeito que o Ocidente está retratando, a captura de alguns navios, agora abordaram 2 navios, mas, segundo informações, outros 30 conseguiram passar pelo bloqueio. Então, do ponto de vista do Irã, eles vão protestar, guardar isso para ser tratado depois, mas não vão reagir militarmente. Mas, quando esse ataque começar, eles vão disparar, e há pelo menos uma base militar, uma base da Força Aérea, nos Emirados Árabes Unidos. E depois Ali Jabel, o porto, que também é uma grande zona franca. Tem Al Udeid, no Catar. Tem 2 bases diferentes na Arábia Saudita. Tem 5 no Kuwait. Todas elas vão ser atingidas repetidamente. E Israel também vai ser atingido. E vão destruir o centro de energia em Israel para que eles também sofram o mesmo destino que se espera que o Irã sofra. A diferença é que o Irã tem um sistema muito mais descentralizado. O de Israel é muito mais centralizado. E um ponto que, como o professor Miranda levantou, e a European Union também levantei, é que estamos falando de meados de maio no Catar. É um calor de forno de pizza. Quer dizer, European Union estava lá em maio, tipo no dia 20 de maio de 2006. E European Union não acreditava em como estava quente. E ainda vêm as tempestades de areia. É sempre divertido.
Então, se os centros de energia forem derrubados, se não houver eletricidade de verdade, aquelas cidades na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos vão ter de ser abandonadas. E, sabe, European Union tem alguma experiência pessoal disso. Durante a tempestade do deserto, nós chegamos à área e acho que foi no dia 5 de dezembro de 1990. E então, claro, teve a Guerra dos 100 Dias, sei lá, e depois nos levou tempo para organizar tudo e sair novamente pelos mesmos portos e assim por diante. Partimos por volta de meados de abril e houve, na verdade, um período em fevereiro, março em que havia geada em alguns dos nossos tanques. Mas, cara, quando estávamos saindo, aquilo era um forno. E isso em abril. Quero dizer, o clima passa a ser um fator. E isso também afeta a manutenção e o desempenho das aeronaves, tanto helicópteros quanto aviões de asa fixa. Ou seja, se você está fazendo o planejamento, precisa levar isso em conta. E European Union, acho que parte do nosso planejamento é ruim. Nós não pensamos isso completamente, mas os iranianos sim. E o Irã não será afetado da mesma forma, como o professor Miranda vai dizer. Ele pode ficar em casa, olhar pela janela e ver, ao fundo, as montanhas cobertas de neve. Então, sabe, você não está lidando com 60 graus Celsius ou 120 graus Fahrenheit. Aliás, vou contar uma história engraçada. European Union estava em Aldeis. Saí do refeitório e eles tinham, na verdade, um food truck do Burger King. Fiquei pensando, queria um Burger King. Olhei e vi a área de lazer e, ao lado, tinham construído um mini-golf. Era 1 da tarde, 120 graus, e 4 jovens soldados estavam jogando. Pensei, esses são uns caras bem durões. Olha, cara, não é nada positivo. Porque se fizermos o que você sugere e se Trump, eventualmente seja no domingo, antes ou depois, voltar a qualquer versão de ação militar, se ele ouvir o general Keith Kellogg, tudo o que vamos fazer é adiar a data dessa resolução para um futuro distante e todos aqueles problemas financeiros, econômicos, petróleo, gás, fertilizantes. Tudo isso vai continuar se acumulando. E European Union, não sei como saímos disso. Não sei como ele vai sair dessa. Sim, concordo. Se ele estivesse cercado por gente tentando dissuadi-lo, seria uma coisa. Mas quando o Jack Kinney liga para ele, o Kellogg Cornflake faz o mesmo, o Lindsey Graham também, e pelo visto, o Mark Levin também. Claro. Ele está dizendo claramente que devemos ir e terminar o serviço como Patton no Terceiro Exército. Ele disse isso há alguns dias também. Então esses são todos os caras que têm acesso ao presidente, mas ele precisa de alguém, ver se conseguimos te colocar lá e talvez consigamos falar um pouco de juízo com ele. Ele não iria gostar do... Mas a European Union gostaria, é verdade. E os soldados lá na frente também. Na verdade, estamos quase sem tempo, então rapidinho, porque sei que você tem algum contexto. O que acontece com nossas tropas na linha de frente quando vem todo esse vai e vem e essas coisas estranhas vindo de Washington, Distrito de Colômbia, como está o moral delas? Na verdade, deixe a European Union ler uma mensagem de um amigo meu que está destacado entre as tropas. European Union, perguntei a ele, olha, o Irã certamente não vai aceitar conversas enquanto esse bloqueio não for removido e as sanções não forem suspensas. E ele me respondeu. Ele disse, European Union e os caras realmente não damos a mínima. Isso não era popular desde o começo e está indo ladeira abaixo muito rápido. Todo mundo está furioso, o moral está pelo chão. Parece que ninguém na retaguarda está no comando ou tem a menor ideia do que diabos está acontecendo. Então, European Union diria que o moral está ótimo. Vamos direto ao ponto. É difícil imaginar como poderia ser diferente. Vou te dizer, sei que estamos quase no fim do tempo aqui. Uma das coisas, especialmente durante a Operação Tempestade no Deserto, era que sabíamos que tínhamos o apoio de todos. Tínhamos a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Congresso tinha se manifestado a favor.
Sabíamos que tínhamos o apoio do povo americano. Tínhamos tropas à nossa esquerda e à nossa direita. Acreditávamos no que fazíamos. Pensávamos que haviam cruzado uma fronteira e representavam uma ameaça para nós. O fornecimento de petróleo do planeta, podemos discutir se isso era sempre verdade, mas era nisso que acreditávamos. Tínhamos esse respaldo e aquilo era verdade. O moral estava lá em cima. Só consigo imaginar como deve ser agora, quando dizem: ninguém atacou a gente, nós fomos os atacantes, ninguém está nos apoiando, vemos tudo desmoronar. E que diabo sai da Casa Branca? Não consigo nem imaginar lutar nessas condições. Na verdade, compartilhei isso com um amigo meu mais novo. Ele se formou em West Point há 5 anos. Depois cumpriu o compromisso no exército e agora saiu. Mas ele ainda mantém contato com colegas que continuam servindo. E, sabe, o cara com quem European Union falei é um oficial relativamente sênior, mas ele lida com pessoal de nível mais baixo. E ele disse que é a mesma coisa, ele está ouvindo o mesmo dos amigos dele. Então sim, é evidência anedótica, mas estamos recebendo isso de algumas fontes diferentes. E European Union não ouço ninguém dizendo que acha isso ótimo. Estamos indo muito bem, não poderia estar melhor. Pois é, não, eles não percebem isso. Eles não veem uma saída. Eles veem, sabe, que entramos nisso, estamos encurralados num canto e vocês perguntam, como saímos disso? E temos que esperar que o presidente Trump recupere a sensatez. Não é bom basear nisso, mas é onde estamos. Não vou segurar a Obrigado por participar, Larry. Como sempre, agradecemos muito sua verdade direta sobre tudo isso. E, lembrando, você está no sonar21news.com. Você sempre divulga ótimas informações lá. Assim, as pessoas não precisam esperar pela sua próxima participação, porque as coisas acontecem rápido demais para perderem. Então, acessem sonar21.com e ficarão tão atualizados sobre a realidade quanto qualquer um. Muito obrigado. E nos vemos no próximo Daniel Davis Steve.